Bom dia, meus amores. Nesse frio, inverno chegando, e vamos nos esquentar agora, nos animar com muito conhecimento e consciência, através do livro do Clube do Livro que a gente está fazendo, que é o Poder do Subconsciente. Eu indico fortemente que vocês comprem o livro para fazer as anotações de vocês, as ponderações, leiam, releiam as partes ali que ficam mais marcantes para vocês, que fazem mais sentido, também de acordo com o que vocês estão vivendo hoje. E eu estava olhando agora que o capítulo 7, que é a leitura de hoje, ele é um capítulo muito pequeno, tem acho que 6 páginas. Então eu vou fazer o 7 e o 8 hoje. E eu já vou dar um spoiler aqui, que o capítulo 9 e 10, que também são capítulos menores, a gente vai fazer na quinta-feira, e eles vão falar sobre como usar o poder do subconsciente para adquirir riqueza e o seu direito de ser rico. Então, não percam, assistam depois na gravação, todinho esse capítulo aqui, o 7 e o 8, que antecede agora os capítulos falando sobre riqueza, sobre prosperidade, abundância financeira, e quem não quer, né? Quem não quer ser abundante, poder servir mais e melhor para si mesmo, para sua família, para a comunidade, porque muitas vezes são instaladas crenças na gente ao longo do tempo, né? Que ter dinheiro não é bom, que quem tem dinheiro é corrupto, é uma pessoa ruim, egoísta. E eu acredito que quanto mais você tem, né, posses, prosperidade, mais você transborda isso. Quantas pessoas você pode ajudar além de si mesmo e da sua família, das pessoas da sua comunidade, quando você prospera, é abundante, né? Então, ao longo dos capítulos, então, a gente vai quebrar aí algumas crenças, alguns paradigmas sobre dinheiro também, tá bom? Admitindo mais um pessoal aqui, bom dia, bom dia. Então vamos lá. Quem perdeu as últimas aulas está lá no YouTube. Eu estou organizando ainda a página, está bem corrido, mas eu quero deixar bem organizado. Eu consegui colocar todas as aulas numa pasta para ficar até mais fácil, né, para vocês visualizarem, estudarem. No YouTube eu acho que fica melhor também. Se está fazendo uma outra tarefa, coloca na TV, coloca em outro aparelho e vai ouvindo, né? E são vídeos que não passam de 1 hora, eu acredito, não lembro agora, não são encontros longos, né? Então dá para ouvir de boa, irmãos. Quem é que está com o microfone aberto? Vou pedir para fechar. Vou fechar. Pronto. Então vamos lá. Capítulo 7 e 8 hoje, tá? Porque são capítulos menores. O capítulo 7, então, o que ele fala? Da tendência voltada para a vida. A parte do subconsciente, o poder do subconsciente voltado para a vida. Vamos lá. Mais de 90% da vida mental do homem é subconsciente. Mais de 90% da vida mental do homem é subconsciente. Olha o poder. Se não usamos esse poder maravilhoso, condenamos-nos a viver dentro de limites muito estreitos. Os processos do subconsciente são sempre construtivos e voltados para a vida. O subconsciente é o construtor do nosso corpo, ele dirige todas as funções vitais. Trabalha 24 horas por dia e jamais dorme. A gente já falou sobre isso no começo do livro, que todas as funções vitais do nosso corpo, mesmo quando a gente está dormindo, está fazendo alguma coisa, a gente não para pensar, agora eu vou respirar, agora eu vou fazer meu coração bater, bombear sangue, né? Tudo isso fica para o subconsciente. Então, olha o quanto ele trabalha e a gente nem percebe, né? Ele faz tudo para a gente, 24 horas por dia. Ele faz tudo o que pode para nos ajudar e evitar que qualquer mal nos aconteça. Em contato com a vida infinita e a sabedoria sem limites, seus impulsos e ideias orientam-se sempre para a vida. As grandes aspirações, inspirações, visões de uma vida mais elevada e nobre têm nele sua origem. Não podemos discutir racionalmente nossas convicções mais profundas, porque elas não nascem na mente consciente, mas no subconsciente. O subconsciente fala-nos intuições, impulsos, palpites, insinuações, ânsias e ideias.
Está sempre nos dizendo para nos elevarmos, transcendermos, crescermos, avançarmos, nos aventurarmos, escalarmos maiores alturas. A ânsia de amar, de salvar a vida de outrem, provém das profundidades do subconsciente. Sabe aquela coisa do instinto? Você não para pensar, né? Se alguém tá ali, sei lá, engasgou do seu lado, você está no restaurante, a pessoa se afogou, você tá passando na rua, você vê um burburinho, vai lá, uma criança tá afogada, tá passando mal. Você não para racionalizar, é meio que instintivo, assim, sabe? Esse instinto que vem do subconsciente de trazer vida, de auxiliar na cura, na vida, isso é instintivo, vem dele, tá? A gente não racionaliza na hora. Durante o grande terremoto incêndio em São Francisco, em 18 de abril de 1906, por exemplo, inválidos e aleijados, recolhidos ao leito durante longo tempo, levantaram-se e praticaram prodígios de bravura e resistência. Neles aflorou o desejo intenso de, qualquer que fosse o perigo, salvar outras vidas. E o subconsciente respondeu-lhes, dando-lhes as forças de que necessitavam. Grandes artistas, músicos, poetas, oradores, escritores sintonizam com o subconsciente e dele recebem estímulo e inspiração. Robert Louis Stevenson costumava, antes de dormir, encarregar o subconsciente de bolar histórias enquanto dormia. E formou o hábito de lhe pedir que concebesse uma boa história, vendável, quando caía o saldo de sua conta corrente. Segundo Stevenson, a inteligência da mente mais profunda lhe dava a história, episódio por episódio, como se fosse uma novela. Esse fato demonstra que a mente subconsciente pode, por nosso intermédio, falar em termos nobres e sábios sobre os quais a mente consciente nada sabe. Em muitas ocasiões, Mark Twain confessou que jamais trabalhou na vida. Todo o seu humor e as histórias notáveis foram resultado da sua capacidade de obter acesso ao tesouro inesgotável do subconsciente. A interação entre as mentes consciente e subconsciente requer uma reciprocidade semelhante entre os correspondentes sistemas nervosos. O sistema cérebro-espinhal, ou voluntário, é o órgão da mente consciente. O sistema nervoso autônomo desempenha idêntico papel no que interessa ao subconsciente. O sistema voluntário é o canal pelo qual captamos e percebemos conscientemente o que os sentidos físicos nos trazem, e por meio dele exercemos controle voluntário sobre os movimentos do corpo. O centro de controle desse sistema localiza-se no córtex cerebral. O sistema nervoso autônomo, às vezes chamado de involuntário, tem centros de atividades em outras partes do cérebro, incluindo o cerebelo, o tronco cerebral e a amígdala cerebral. Esses órgãos têm conexões próprias com os grandes sistemas do corpo e lhe controlam as funções vitais, mesmo quando a percepção consciente está ausente. Ou seja, mesmo quando a gente não está nem percebendo, né? Está dormindo, está fazendo outra coisa. Eles que controlam tudo. Cafezinho para esquentar, né? Os dois sistemas podem trabalhar separados ou em sincronia. Quando a percepção de um perigo chega ao centro de comutação do cerebelo, mensagens são enviadas ao córtex e à amígdala cerebral do subconsciente. A capacidade de defesa do indivíduo pode começar a reagir antes mesmo de o perigo ser notado e avaliado pela mente racional, pela mente consciente. Uma maneira simples de focalizar a interação mental e física é compreender que a mente consciente capta uma ideia que é traduzida em uma série correspondente de impulsos elétricos no sistema nervoso voluntário. Este, por seu lado, liga uma corrente semelhante do sistema autônomo, passando dessa maneira a ideia à mente subconsciente, que é um instrumento criativo. E é dessa maneira que pensamentos se transformam em atos. E tudo isso é feito muito rapidamente.
Todo pensamento elaborado pelo consciente e aceito como verdade é enviado pelo córtex aos demais órgãos do cérebro que embasam o subconsciente, a fim de ser transformado em nossa carne e manifestado como realidade em nosso mundo. Eu vou usar aqui um exemplo. Eu acordei às 4 horas da manhã hoje, perdi o sono, quase preocupada e tal. E daí eu estava entre dormindo e acordando, dormindo e despertando. E logo que eu pegava no sono, que obviamente eu ainda estava com sono, né? Só que a minha mente não parava. Eu lembro que eu fechei os olhos, eu falei, ai, mas eu queria tanto descansar mais um pouco. Daqui a pouco eu comecei a sonhar, e eu estava meio dormindo, meio acordado, com alguém espetando uma agulha, e eu fiz assim. Ou seja, era real? Essa agulha estava me espetando? Não, olha só, em milésimos de segundo, eu tomei como verdade uma situação que eu estava pensando, que eu estava sonhando, e o meu corpo, ele deu sinal. Isso foi o quê? Um reflexo feito pelo subconsciente, porque ele pensou, meu Deus, ela está sendo espetada por uma agulha, e ela não estava esperando. E deu aquele... E eu acordei, eu falei, nossa, a sensação foi muito real, que eu estava sendo espetada pela agulha. Ou quando, por exemplo, a gente está, seja numa roda de conversa, seja quando a gente está num psicólogo, seja quando a gente está contando algo da nossa vida, tá? Seja para amigo, para família, num terapeuta. E a gente começa a lembrar de um fato muito marcante, e nós sabemos que tudo fica armazenado na nossa memória, e a gente começa a falar sobre aquilo, e a gente parece que começa a viver novamente no corpo aquela situação, aquela memória. Não está acontecendo no real, mas ficou tão forte, você está pensando tanto nos detalhes, que a mente subconsciente, ela acredita que aquilo está acontecendo agora, e aí você tem toda aquela emoção e o corpo físico, se ele se retrai ou se ele se expande. Interessante isso, né? Às vezes ele fala aqui do sistema nervoso, sistema voluntário, é meio assim, né? Às vezes a gente não compreende muito bem, mas o geral é bom a gente ter uma noção, tá? Para a gente compreender o que é o consciente, o que é o subconsciente, como que eles agem na nossa vida e qual deles, como falamos no começo, 90% do homem é subconsciente, tá? Isso é importante a gente saber. Quando estudamos o sistema celular e a estrutura dos órgãos, tais como os olhos, ouvidos, coração, fígado, bexiga, etc., descobrimos que eles consistem em grupos de células que, por sua vez, formam a inteligência coletiva que lhes permite funcionar em conjunto, tudo ao mesmo tempo. Não vai funcionar primeiro o olho, depois o ouvido, depois a garganta, depois a bexiga, depois... Eles recebem ordens e executam-nas de forma dedutiva, atendendo a uma sugestão da mente mestra, que é o subconsciente. Um estudo cuidadoso de organismos unicelulares mostra-nos o que acontece em nosso corpo complexo. Embora não possua órgãos, o organismo unicelular ainda se fornece prova de ação e reação mental, ao desempenhar as funções básicas de movimento, alimentação, assimilação e eliminação. Muitos dizem que há uma inteligência que cuidará de nosso corpo se a deixarmos agir. Em certo sentido, isso é verdade. O problema é que a mente consciente, aquela vigia do portão, que fica interfere sempre com a sua prova sensorial, baseada em aparências. Disso resulta o poder das falsas crenças, dos medos, de meras opiniões. Então, às vezes, a gente é levado a intuir, vem uma inspiração, uma ideia, né, da nossa mente subconsciente, trazendo vida, prosperidade, trazendo coisas grandiosas, expansivas, e aí a gente acaba sendo muitas vezes limitado, bloqueado, podado, cortado as asinhas pela mente consciente, que faz aí, traz à tona falsas crenças, coisas que, né? Não, nem pensa nisso. Como que você vai ter capacidade de realizar isso? Como que você vai ancorar essa vida que você quer? Como? Olha só, tudo que já te aconteceu, ela é muito, assim, é bem racional mesmo. Ela faz acho que ela faz um mapeamento do que tu já viveu, do que ela já experienciou, e ela busca essa informação e diz, ó, viu?
já aconteceu isso aqui, ó, não deu certo uma vez, lembra? Tem certeza que você quer passar por isso de novo? Como se fosse aquela questão do medo que te ajuda a não morrer, a não sofrer, né? Como se fosse uma proteção. Então, ali fala, né, que muitos dizem que essa inteligência cuida de tudo, né? Só que a gente só deixar fluir, como a gente fala, gente, deixa fluir, entra no flow, que a gente fala, deixa nas mãos de Deus, joga pro universo. É mais ou menos isso, tá? Mas a gente sabe que é um desafio, porque a nossa mente consciente, ela tá sempre ali martelando, querendo barrar. E ela é tão, não posso falar nome, né? Ela é tão que a gente é verdade. Aí a gente compra como verdade. É, todos os dias e todos nós passamos por isso. Quantos medos, falsas crenças e moldes negativos de pensamento são levados a produzir uma impressão no subconsciente por meio de condicionamento psicológico e emocional? Ao subconsciente não resta alternativa a não ser agir de acordo com as especificações da planta arquitetônica que lhe é oferecida. Ou seja, se a gente começar a comprar a ideia da nossa mente consciente de que a gente não é capaz, de que a gente não pode ser feliz, de que a gente não pode ter uma vida leve, feliz, divertida, num bom relacionamento, num bom emprego, que a gente tenha o dinheiro que a gente deseja, merece, quer ter na vida, ou a casa, a viagem dos sonhos, o subconsciente ele não tem muito o que fazer. Ele está sendo impregnado por essas questões, né? Ele não questiona, lembra, gente? Ele vai agir de acordo. Preocupação vai gerar mais preocupação. Foco na escassez vai gerar mais foco na escassez. Foco na dor, mais foco na dor, mais sofrimento, tá? Ela também até começar a minha rinite de novo, né? Vamos lá. O eu subjetivo existente em todos nós trabalha sem descanso para o bem geral, refletindo o princípio inato de harmonia residente em todas as coisas. A mente subconsciente tem vontade própria e é incontestavelmente real. Funciona dia e noite, quer queiramos ou não, se a gente acredita ou não, continua funcionando. É a construtora de nosso corpo, embora não possamos ver, ouvir ou sentir coisa alguma quando ela o constrói, enquanto ela o constrói. É um processo que se desenvolve em silêncio. O subconsciente é dotado de uma vida própria que sempre se volta para a harmonia, a saúde e a paz. A norma divina nele operante busca expressar-se através do homem em todas as ocasiões. Se queremos pensar de modo correto, científico, temos que conhecer a verdade. Ou como diz o versículo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade significa estar em harmonia com a inteligência e poder infinitos da mente subconsciente, que sempre se move na direção da vida. Todos os pensamentos e atos desarmônicos, sejam motivados por ignorância ou intencionais, resultarão em discórdia e limitações de todos os tipos. Por isso que a gente fala muito, inclusive quando se estuda a lei da atração e tudo mais, e o poder da mente, que o caos que está na nossa vida é a gente que cria. Mas a gente não quer, né? A gente não quer ter essa participação aí, né? Essa responsabilidade. A gente prefere falar que foi um chefe chato, que foi um marido, não sei o quê, que é os filhos que não param, que é o governo, que é, sei lá, a tia chata, né? Que é a família, é a ancestralidade. É, tá, tem um monte de coisas, né, que a gente coloca tudo num panelão. Mas sim, nós criamos a nossa realidade, porque parte de dentro para fora. Não adianta eu querer uma coisa se eu não penso e não ajo de acordo, né? Ação e reação, como é que eu vou colher uma coisa diferente do que eu estou plantando? E lembra que a gente falou que a mente subconsciente é um terreno fértil e tudo que você plantar de sementes através do consciente, ali vai brotar. É fértil, vai brotar o que você quiser. Tá. Todos os pensamentos e atos desarmônicos, sejam motivados por ignorância ou intencionais, resultarão em discórdia e limitações de todos os tipos.
A ciência nos diz que construímos um novo corpo a cada 11 meses. De modo que, do ponto de vista físico, temos, na verdade, apenas 11 meses de vida. Se reintroduzimos defeitos no corpo através do medo, raiva, ciúme e má vontade, só temos que culpar a nós mesmos. Pensa que a cada 11 meses a gente renova tudo? E aí a gente compra aquela ideia da doença, a gente compra aquela ideia da limitação física, emocional, não importa. E a cada 11 meses a gente renova o contrato com isso. É verdade, eu lembro dessa parte do livro. Fiquei bem impactada assim, com essa questão. Vamos lá. Somos a soma total de nossos pensamentos. Podemos nos recusar a abrigar pensamentos e imagens negativas. Se queremos afastar a escuridão, acendemos uma luz. Para combater o frio, usamos aquecimento. A maneira de eliminar o pensamento negativo consiste em substituí-lo por bons pensamentos. Afirme o bom e o mal desaparecerá. O recém-nascido normal é inteiramente sadio. Todos os órgãos funcionam com perfeição. Esse é o estado natural e temos o dever de nos manter sadios, cheios de energia e fortes. O instinto de autoconservação é o mais forte da natureza humana e constitui a verdade inerente mais poderosa, sempre presente, sempre em ação. Todos os pensamentos, ideias e crenças terão que funcionar necessariamente com potência máxima quando estiverem em harmonia com o princípio inato de vida existente em nós e que sempre procura preservar-nos e proteger-nos em todos os sentidos. Segue-se dessas palavras que a condição normal pode ser restabelecida com maior facilidade e certeza do que condições anormais podem ser induzidas. É anormal adoecer. É anormal adoecer. O estado de doença simplesmente significa que você está combatendo a vida e abrigando pensamentos negativos. A lei da vida é a do crescimento. Toda a natureza dá testemunho da operação dessa lei ao expressar-se silenciosa e ininterruptamente pelo crescimento. Onde há crescimento e manifestação, forçosamente há vida. Onde há vida, precisa haver harmonia. E onde há harmonia, há saúde perfeita. Não tem como ser diferente, tá? Se tem vida, não tem destruição. Tem harmonia. Se tem harmonia, tem saúde perfeita. Não tem doença. Se seus pensamentos estão em harmonia com o princípio criador da mente subconsciente, você sintoniza simultaneamente o princípio inato da harmonia. É simultâneo. Se remói pensamentos que se chocam com o princípio da harmonia, eles se agarram a você, fustigam-no, enchem-no de preocupações e, finalmente, geram a doença. Se insistir neles, possivelmente provocarão a morte. Na cura da doença, temos que aumentar a entrada e distribuição de força vital no subconsciente através de todos os nossos sistemas. Isso pode ser feito eliminando o medo, a preocupação, o ciúme, o ódio e todos os demais pensamentos destrutivos. Esses pensamentos tendem a danificar e destruir nervos e glândulas, tecido corporal, que controla a eliminação de todo o material de refúgio e mantém o organismo em estado de pureza. Olha só. Até tomo um café. Se a gente tende a ficar preocupado, com medo, com raivinha, magoado, você acha que vai para quem? Vai para o coleguinha do lado? Tudo que eu penso, que eu sinto, não vai para mim. Então, eu estou consciente que eu estou alimentando o meu subconsciente, que cria a minha realidade, que cria a minha saúde perfeita, que cria a prosperidade na minha vida. Eu estou consciente alimentando o quê? Esses pensamentos destrutivos que danificam, que destroem todos os nervos e glândulas do meu corpo. Eu estou sendo autodestrutiva, consciente. E assim, eles eliminam todo o material que seria de pureza,
de harmonia, de saúde, tudo isso que eu conscientemente escolho manter na minha vida, através dos meus pensamentos, das minhas emoções, dos meus atos, eu estou destruindo e eu sei aonde isso vai me levar, mas eu continuo, porque não sei. Dá uma chinelada na cara. Deixa eu ver se tem alguém tentando entrar aqui. Não. Vamos seguir. Vamos lá. A doença de Pott, ou infecção tuberculosa da coluna, era antigamente um flagelo para crianças. Uma delas, Frederick Elias Andrew, de Indianópolis, Indiana, contraiu a doença que o transformou em uma criança torta e incapaz de andar, e ela era obrigada a arrastar-se sobre as mãos e joelhos. Os médicos consideraram o caso incurável. Andrew recusou-se a aceitar tal veredito. Tipo, ele, não vou. Não aceito. Não compro como verdade esse ponto de vista. Interessante ponto de vista. Como é que é? Tem uma frase lá do ponto de vista. Interessante ponto de vista, esse ponto de vista. Começou a rezar. A gente já falou muito da prece aqui, tá? Se vocês quiserem voltar nessa parte da prece, da fé, que ajuda nessa criação, né? Nessa harmonia de saúde perfeita, voltem nos vídeos lá no YouTube. Começou a rezar. Formulou sua própria afirmação, repetindo-a inúmeras vezes por dia e absorvendo mentalmente as qualidades que necessitava. Aí, olha o que ele falava, muito simples, gente. Eu sou completo, perfeito, forte, poderoso, amoroso, harmonioso e feliz. E ele ficava todo dia falando, sentindo como verdade. Essa prece era a última coisa que pronunciava antes de ir dormir à noite e a primeira pela manhã. Orava também pelos outros, enviando-lhes pensamentos de amor e saúde. Tal atitude mental e maneira de orar voltou-lhe multiplicado muitas vezes. Fé e perseverança geraram enormes dividendos. Quando pensamentos de medo, raiva, ciúme ou inveja lhe ocupavam a atenção, e imediatamente acionava na mente a força contrária da afirmação. A mente subconsciente respondeu de acordo com a natureza de seus pensamentos habituais, que era de harmonia, de coragem, de força, de poder, de perfeição. Ele se transformou em um homem forte, espigado, bem proporcionado. E é esse o sentido da afirmação que encontramos na Bíblia. Vai, a tua fé te salvou. Aí vamos falar um pouquinho de fé aqui, ó. Aí a gente acaba o capítulo 7, a gente entra para o capítulo 8. Eu acho que vai dar bem certinho, meia hora para cada um. Tá? Olha só, como a fé nos poderes de seu subconsciente pode torná-lo sadio. Um jovem que foi assistir a uma das minhas palestras sobre o poder de cura da mente subconsciente tinha problemas de visão. O oftalmologista lhe dissera que ele precisava submeter-se a uma operação delicada, bem arriscada. Após conhecer a base científica da prece, o jovem disse a si mesmo: meu subconsciente criou meus olhos e pode curá-los. Todas as noites, ao ir dormir, entrava em um estado passivo, meditativo, semelhante ao do sono. Controlava a atenção e focalizava no médico. Imaginava à sua frente e ouvia, ou imaginava claramente o médico dizendo: um milagre aconteceu. Ouvia repetir a frase repetidamente todas as noites durante 5 minutos antes de adormecer. Ele ficava mentalizando o médico na frente dele falando: um milagre aconteceu. 3 semanas depois, foi a outra consulta com o mesmo médico que lhe examinara a vista. O médico examinou e exclamou: isso é um milagre! O que foi que aconteceu? O paciente produziu uma impressão em seu subconsciente, usando o oftalmologista como um instrumento ou meio para transmitir a ideia e convencê-lo. Ele criou uma historinha ali, né, do médico na frente dele falando, porque isso se tornava mais real para ele introduzir essas afirmações, tá? E por meio de repetição, todo dia, 5 minutos, antes de dormir, ou muitos também faziam de manhã ao acordar, que a gente já falou sobre isso, que é a hora que a mente subconsciente está mais ativa, porque o consciente, que é o que fica lá
nos botando medo, nos botando coisa, ele está mais do mindinho, né? Por meio de repetição, fé e esperança de bons resultados, ele impregnou a mente subconsciente. Ele construíra o olho, tinha em si o molde ou planta perfeito da estrutura normal, sadia do olho, subconsciente, né? Uma vez nele gravada a ideia de restaurar a saúde do olho, o subconsciente imediatamente começou a agir para que isso acontecesse. Esse é outro exemplo de como a fé no poder de cura do subconsciente pode nos tornar perfeitos. Vou relembrar aqui os tópicos, tá? E já entramos para o capítulo 8. Pontos a relembrar, vamos lá. Número 1. Seu subconsciente construiu seu corpo e trabalha 24 horas por dia. Abrigando pensamentos negativos, você interfere nesse molde gerador da vida. 2. Encarregue seu subconsciente da tarefa de encontrar uma solução para qualquer problema. Antes de dormir, você faça isso, né? E ele vai responder. Número 3. Vigie os pensamentos. Todo pensamento aceito como verdade é enviado pelo córtex consciente às estruturas cerebrais do subconsciente e volta ao seu mundo como uma realidade. Ele vai para o subconsciente, ele é terreno fértil, ele vai trazer o fruto do que você plantou ali e vai trazer sua realidade. Isso no teu mundo externo. Saiba que pode se reconstruir dando uma nova planta baixa à mente subconsciente. 5. A tendência do subconsciente é voltar-se sempre para a vida. Seu trabalho é com a mente consciente. Alimente o subconsciente com premissas verdadeiras. O subconsciente reproduz sempre aquilo que você lhe dá sob a forma de padrões mentais habituais, sobre o que você pensa repetidas vezes. Então, não vai adiantar a gente ficar só na hora de dormir ou acordar. Eu sou rica, eu sou próspera, perfeita, saudável, harmoniosa, feliz, corajosa, ótimo relacionamento, trabalho maravilhoso, ganho X valor por mês. Se ao longo do dia a gente está pensando em quê? Em preocupação, em falta de dinheiro, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou incapaz, que eu não mereço, que eu não sei o quê. Não adianta. Por quê? Através dos padrões mentais habituais. Por isso, vigie os pensamentos. Orar e vigiar. 6. Você constrói um novo corpo a cada 11 meses. Mude o seu corpo mudando os pensamentos e conservando-os mudados. É normal ser sadio e é anormal estar doente. Em nós reside o princípio inato da harmonia. Pensamentos de ciúme, medo, preocupação, ansiedade prejudicam e destroem nossos nervos e glândulas, gerando doenças mentais e físicas de todos os tipos. O que você afirma conscientemente e aceita como verdade se manifestará em sua mente, em seu corpo e nas situações de vida. Afirme o bem e desfrute a alegria de viver. Vamos para o 8. Eu vou só pedir uma licencinha para vocês, vou pegar um lencinho ali, guria, só um pouquinho. Pronto, meu Deus. Deixa eu arrumar a cadeira aqui. Eu tava bem, né? Comecei a falar, e veio a rinite de novo. Vamos lá. Tudo certo até aqui? Muito bom. Ai, desculpa. Vamos lá. Sai quentinho das cobertas, né? Nesse friozinho depois. Ui. Vamos lá. Muito interessante esse capítulo 7. Dá uma boa base também pra gente. E agora, no capítulo 8, a gente vai falar sobre como obter os resultados que deseja. Deixa eu ver se tá minha voz saindo mesmo. Nem todas as preces são atendidas. Todo mundo sabe disso.
Céticos veem nesse fato prova de que preces não funcionam. O que esquecem é que a prece, para funcionar, tem que ser feita eficazmente, com compreensão clara de seus fundamentos científicos. Só então saberemos por que uma dada prece não produziu efeitos e descobriremos um método prático para torná-la mais eficaz. E se você descobre que as preces não são atendidas da forma que deseja, o que fazer então? Você precisa compreender as principais razões de tal fracasso. E elas são: tchananana, né? Falta de confiança e esforço excessivo. Falta de confiança e esforço excessivo. Muitas pessoas bloqueiam o atendimento da prece porque não compreendem claramente o funcionamento da mente subconsciente. Quando sabe como ela funciona, você desenvolve confiança. Por isso que conhecimento liberta a gente, né? Porque quando você tem conhecimento de como funciona algo na vida, em você, no seu corpo, na sua mente, você traz muita clareza de como você está fazendo aquilo funcionando, de como aquilo está criando na tua vida, né? Então, você sabendo como a mente funciona, como o poder da prece funciona, como tudo isso pode se tornar real, de que forma tem a sua eficácia, fica muito mais fácil, né? E se você não conhece, você tenta uma vez, achando que é o jeito certo, você não sabe, não aprofundou, não dá certo, aí você vê, sabia que não funcionava. Aí volta a estaca zero. Você tem que se lembrar de que em todas as ocasiões em que aceita uma ideia, a mente subconsciente começa imediatamente a executá-la. Com esse objetivo, utiliza todos os poderosos recursos de que dispõe. Essa lei aplica-se, porém, não só às boas, mas também às más ideias. Lembra que a mente ela é terreno fértil, ela não vai ficar, essa semente aqui não é boa, vai jogar fora, vai expelir da terra. Não. Em consequência, se você usa negativamente o subconsciente, ele trará problemas, fracassos, confusão e um caos será instalado na sua vida. Se o faz construtivamente, você pode contar com orientação, liberdade de ação e paz de espírito. A resposta correta é inevitável quando seus pensamentos são positivos, construtivos e generosos. Disso se segue, obviamente, que a única coisa que você tem que fazer para evitar o fracasso é conseguir que o subconsciente aceite sua ideia ou seu pedido. Sinta-lhes a realidade neste momento e a lei da mente fará o resto. Por isso que fala, né? Não adianta ficar repetindo, sou rico, sou próximo, abundante, meu carro tá lá na garagem, tenho uma casa de 60 quartos, não sei o quê. Se você não sente isso, você não comprou essa verdade. E atualmente está ali, ó, amada, volta do menos amada. Não vai, tá? Tem que estar mente e coração. Agora eu lembrei da desprogramação neurobiológica, porque ela liga esses dois pontos da mente e do coração, que é o pensar, mentalizar, visualizar e o sentir, o emotizar. Que maravilha. Vou usar muito esse livro aqui falando também da desprogramação neurobiológica, que destrói essas crenças, tá? Essas limitações. Ajuda muito para funcionar o poder do subconsciente. Acreditando e confiando, transfira o pedido ao subconsciente que assumirá o trabalho e atenderá. Lembra sobre as falhas que ele falou ali? Por que falha? Vou te dar a resposta. Ó. As principais razões do fracasso, né, da pressa não ser atendida. Falta de confiança e esforço excessivo. E aqui, a única coisa que você tem que fazer é colocar as ideias no subconsciente, de preferência as boas, né? E senti-las como verdade repetidamente e deixa que o trabalho, o como isso vai acontecer é com o universo, com a mente vai criar. Ela vai criar, ela vai mandar essa energia para o teu campo e o universo, ela é isso que ela quer, ela está sintonizando com abundância, com prosperidade, com cliente, com um bom relacionamento, com isso, com aquilo, e aí ela vai, ó, sintonia, vai sintonizando, vai atraindo aquilo para ti, tá?
A resposta correta é inevitável quando seus pensamentos são positivos, construtivos e generosos, tá? Aqui fala do sentir, né, como real, para a mente fazer todo o resto, ou seja, não precisa ficar se esforçando, se matando, perdendo o sono, fazendo 1000 possíveis saídas para aquilo acontecer. Que isso é um problema, né? A gente quer uma coisa e a gente fica pensando como que aquilo vai vir para nós, tá? Então eu vou ter que trabalhar tantas vezes, né, por dia, para poder trazer aquele dinheiro, aquilo tudo para mim, né? Só um pouquinho. Ai, ganhei um chocolate. Você, no entanto, fracassará em todas as ocasiões em que tentar forçar o subconsciente a fazer alguma coisa, que é isso que eu estou dizendo, ficar forçando ele. Os resultados que deseja vão se tornar mais distantes e não mais próximos. O subconsciente não se dobra à coerção mental, tipo, faça. Vamos lá. Olha, eu preciso até dia 5 ganhar 5.000 reais, hein? Dá um jeito aí. Não é assim, tá? Já tentei. Ó, ele não se dobra à coerção mental. Meu Deus, ele age devido à sua fé ou aceitação de uma ideia pela mente consciente. O universo aberto e disponível para, de qualquer maneira, da forma que for, das infinitas possibilidades de chegar desse valor até o dia 5. Eu tenho plena fé e convicção e tomo como verdade que até esse dia, não sei como, deixo nas tuas mãos, esse dinheiro vai chegar. Parece fácil, né? A gente pensar assim, né? O problema é que a gente tem ainda muita tendência a não acreditar nas coisas e não soltar. Olha só, ele age, né? A mente subconsciente, ela não se dobra, né? Ela age devido à nossa fé e aceitação de uma ideia pela mente consciente. Então, é aquela mente ali, consciente, que está cheia de crença e paradigma, que fica bloqueando que a gente tenha fé de que aquilo realmente vai acontecer e não importa como vai acontecer, isso não é problema nosso. Nós somos muito limitados ainda para entender como que a movimentação do mundo, da vida, do universo vai fazer com que aquela coisa chegue até nós. Nós somos muito limitados, tá? O fracasso na obtenção de resultados pode ocorrer pelo fato de você fazer mentalmente afirmações como as seguintes: as coisas estão piorando, não vou jamais obter resposta, não vejo solução para isso, não tem jeito, não sei o que fazer, estou muito confuso. Aí, meu filho, é fracasso na certa. Se faz essas afirmações, nenhuma resposta ou cooperação vai receber do subconsciente. Tal como o soldado marcando passos, você nem vai para frente e nem para trás. Em outras palavras, você não vai para lugar nenhum. Imagine que entra num táxi, dá ao motorista uma meia dúzia de endereços diferentes. Vai lá no Uber e diz pro Uber, ó, tem 10 endereços aqui. Ele ficará inteiramente confuso e pode recusar-se até a fazer a corrida. Mesmo que ele tente seguir as instruções, as probabilidades são de que não vai conseguir. Onde você acabaria por chegar é puramente especulativo. Ah, eu acho que eu tenho que ir para cá. Ah, eu acho que eu tenho que pedir demissão. Ah, eu acho que eu tenho que mudar de cidade. Ah, eu acho que eu tenho que terminar esse relacionamento. Ah, eu acho que eu tenho que mudar minha faculdade. Eu acho que eu tenho que não sei o quê. Quantas direções diferentes você está dando para sua mente, para o universo, para tudo? Várias possibilidades. E não é assim, não é você que vai dar o endereço. Você só tem que dizer o que você quer. Eu quero isso. E eu já sinto como verdade, como real. Eu posso pegar. É palpável. Tem cheiro, gosto, aquilo que eu quero. E como isso vai acontecer, que caminho que a mente vai fazer isso se materializar, não é com a gente, tá? Esse esforço não é nosso. O mesmo acontece quando você trabalha com os poderes imensos do subconsciente. Você precisa ter uma ideia muito clara na sua mente. Tem que chegar à certeza de que há um jeito, uma solução para o irritante problema da doença.
por exemplo, né? Mas só a inteligência infinita do subconsciente sabe a resposta. Não tente encontrar você a resposta. Quando na mente consciente você chega a uma conclusão clara, você se decide e, segundo tua crença, assim se fará. O que que é? Aí na minha mente consciente, eu chego a uma conclusão, olha aquelas afirmações, que as coisas estão piorando, que eu não vou receber resposta nenhuma, que eu não estou vendo solução para nada, que eu estou confusa, que eu não tem jeito, não sei o que fazer. E o que acontece? Eu decido, e segundo a minha crença, que é isso que eu estou falando, assim se fará. Que não vai ter resposta, que vai ser confusão, mais confusão, que não tem jeito, que é assim que é, e, né? E ainda se acomoda e diz, é a vida, não tem o que fazer. Vá com calma. O proprietário de uma casa cujo sistema de aquecimento pifou durante o período de frio intenso, chamou um mecânico para consertá-lo. O homem chegou imediatamente. Meia hora depois, o sistema funcionava com perfeição e ele apresentou a conta, $200. O quê? Exclamou chocado o dono da casa. Você não demorou quase nada para consertar? Tudo que você fez foi substituir uma peça pequena. Como é que tem coragem de me cobrar $200 por uma pequena peça que não deve custar nem 5? O mecânico encolheu os ombros. Só lhe cobrei $2 pela peça nova, disse. É isso o que vou pagar por ela. Só lhe cobrei $2 pela peça nova, disse. É isso que vou pagar por ela. O dono da casa sacudiu a conta diante do nariz. Escuta aqui, do mecânico, $2? Aqui diz 200. Isso mesmo, confirmou o mecânico. Os outros 198 são por eu saber o que estava errado e como consertar. A mente consciente é um mecânico mestre, sabe tudo. Ela conhece os meios e processos para curar qualquer órgão de seu corpo. Afirme saúde e o subconsciente saberá o que fazer. Mas fazer isso de modo relaxado é fundamental. Vá com calma. Não crie casos para si mesmo, pensando em detalhes e meios. Lembra que eu falei? Então eu vou pedir a conta. Mas se eu pedir a conta, eu tenho que ficar mais 30 dias. Se eu tiver 30 dias, eu vou perder meu seguro-desemprego. Aí se eu fizer isso, eu vou ser. Aí você fica achando uns detalhes ali, umas coisas que não tem nada a ver. Decida-se sobre o resultado. O que que eu quero? Eu quero fazer um acordo com essa empresa, tá? Para que eu possa receber a vaga nova, ou eu quero fazer uma boa venda dessa casa, porque aí eu vou comprar a casa dos meus sonhos, sabe? Pensa no resultado, não como aquilo vai acontecer. Desperte em si mesmo a sensação de que há uma solução ótima para o seu problema. Seja ele de saúde, financeiro, relacionamento pessoal, não importa. Lembre-se de como se sentiu após uma doença grave. Não esqueça que a emoção que sente é o detonador de todas as atividades do subconsciente. A ideia daquilo que deseja deve ser sentida subjetivamente, como algo pronto e acabado, realizado, verdadeiro, já existe. Não como algo que talvez aconteça no futuro, mas que está acontecendo, realmente ocorrendo agora. Isso eu já falei, não vou repetir, porque senão eu vou ficar aqui falando até a meio-dia. Deixa eu ver quanto falta aqui. Use a imaginação, não a força de vontade. Obter a cooperação dos poderes do subconsciente não é a mesma coisa que empurrar um obstáculo. Fazer mais força não vai produzir melhores resultados. Em vez disso, visualize o objetivo como atingido e o estado de satisfação que ele produz. Ai, que delícia, eu consegui, coisa boa. Tipo, nem aconteceu ainda, né? Você já visualiza ele realizado e você sente ele como real, tá? Vai descobrir que o intelecto tenta interferir. Esforça-se para descobrir maneiras de resolver o problema e impô-las ao subconsciente, sabe? Fica, acho que não, hein? Acho que você tem que trabalhar mais, acho que você tem que acordar mais cedo, acho que você tem que se matar de fazer isso, acho que você tem que virar à noite fazendo isso, senão não vai resolver, não vai curar, não vai atrair. Resista. Resista quando
o intelecto ali, a mente racional tentar interferir, tá? Resista. Esqueça sua habilidade intelectual na solução de problemas. Insista em manter aquela fé simples, infantil, que produz milagres. Imagine-se sem a doença ou sem o problema. Imagine a satisfação emocional de bem-estar na situação que deseja. Elimine do processo todas as complicações. A maneira simples é a melhor. A gente tem ainda essa crença que para a gente ter dinheiro, bom relacionamento, bom isso, bom aquilo, a gente tem que se matar. Tem que ter esforço, que sem esforço não chega a nada, porque a gente ouviu muito na infância, né? Se você não se esforçar, não der seu melhor, não se escabelar, você não vai ser ninguém na vida. E aqui ele está falando o contrário. Respira, vai com calma. Calma. Já deu. É difícil, tá, gente? Eu tô aqui, tô falando, me escutando umas 40 vezes. A imaginação disciplinada produz maravilhas. Uma maneira maravilhosa de obter resposta do subconsciente é pela imaginação disciplinada ou científica. Conforme ressaltamos, o subconsciente é o arquiteto e o construtor do corpo. Ele controla todas as funções vitais. Diz a Bíblia: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Crer é aceitar algo como verdadeiro, viver no estado de crença. Mantendo esse estado de espírito, você desfrutará a alegria da prece atendida. Os 3 passos para sucesso na oração. Vamos lá. A oração bem-sucedida requer 3 passos básicos. Reconheça ou admita o problema. E tá ok, eu tenho esse problema, eu tenho isso que eu quero mudar na minha vida, tá? 2, transfira o problema para a mente subconsciente, a única que conhece a solução mais eficaz ou a maneira de resolver. 3, relaxe com convicção profunda de que já obteve o que pediu. Subconsciente, eu tenho esse problema, essa questão, e eu quero uma solução para isso. Simplesmente assim, anotei o pedido e eu quero que o resultado seja esse. Aí começa a sentir aquele resultado, aquela satisfação, aquele bem-estar que isso vai te gerar, mas dê um endereço só para o subconsciente, não vários, tá? Aí vai relaxando na convicção profunda de que aquilo já é real, que você já obteve o que pediu. Dúvidas e hesitação nada mais fazem do que enfraquecer a prece. Jamais diga a si mesmo: como eu gostaria de ser curado? Ou tomara que isso funcione. Fazia muito isso. Tomara que o que eu estou pedindo venha mesmo, né? Que eu não sei, né? Com medo de confiar. O sentimento sobre o que vai ser feito é o que dá o tom. A harmonia é sua. Convença-se de que terá saúde. Ou qualquer outra coisa que você queira. Tá? Você se torna eficiente ao transformar-se em veículo do poder curador infinito da mente. A gente se torna eficiente ao transformar-se no próprio veículo do poder curador infinito da mente. Com convicção total, transfira a ideia de saúde ao subconsciente. Em seguida, relaxe. Entregue-se ao poder que ele possui. Diga ao estado ou circunstância em que se encontra: isso também passará. Por meio do relaxamento da convicção, você impregna a mente subconsciente e, com isso, a energia cinética que existe por trás da ideia assume o comando e a manifesta como realidade concreta. As palestras de Emily Coué, célebre psicólogo, não sei se eu falei certo, né? Porque é francês, provavelmente falei errado o nome dele. Eu achei que era uma mulher. As palestras de um psicólogo francês granjearam-lhe um sem número de admiradores nos Estados Unidos. E em um de seus insights mais importantes, ele disse o seguinte: quando desejos e imaginação estão em conflitos, a imaginação invariavelmente vence. Quando desejos e imaginação estão em conflito, a imaginação invariavelmente vence. Ele dava a esse fato o nome de lei do esforço contraproducente. A lei do esforço. Vamos supor que lhe pedissem que passasse por cima de uma estreita prancha no nível do chão.
Você faria isso com a maior facilidade, sem a menor dúvida. Agora, suponhamos que a mesma prancha se encontrava a 7 metros de altura, entre duas paredes. Você poderia fazer o mesmo? Poderia mesmo? Provavelmente não. O desejo de cruzar a prancha estaria em conflito com a imaginação. Você se imaginaria caindo, se esborrachando no chão. Também que ele dá exemplo, né? Você se imaginaria, né, só tragédia, e você poderia querer muito atravessar a prancha, mas o medo de cair o impediria de fazer isso. Quanto mais esforço para dominar ou reprimir a imaginação, maior força você daria à ideia dominante da queda. O pensamento, vou usar minha força de vontade para vencer o fracasso, reforça o pensamento de fracasso. O esforço mental frequentemente leva à derrota autoimposta, criando o oposto do desejado. Focalizar-se na necessidade de usar força de vontade implica enfatizar a condição de impotência. Porque se você precisa usar força de vontade, você está querendo dizer que você não tem. Aí, a gente fala do pedir do jeito que pede, né? Tipo, eu não quero sentir medo, não quero sentir não sei o quê. Você já está focando no medo, né? Vamos lá. Focalizar-se na necessidade de usar força de vontade implica enfatizar a condição de impotência. É como você resolver que vai fazer tudo o que puder para não pensar no hipopótamo verde, que nem eu falei. Eu não vou pensar que minhas contas estão chegando, que meus boletos estão tudo empilhados na mesa. É exatamente nisso que você está focando, né? O que você foca, expande. E o subconsciente responde mais à ideia dominante. O subconsciente aceita a mais forte de duas preposições contraditórias. Você, quem sabe, descobre que pensa o seguinte. Você, quem sabe, descobre que pensa o seguinte. Eu quero cura. Por que não posso consegui-la? Eu me esforço tanto. Por que não consigo resultados? Tenho que me obrigar a rezar com mais determinação. Preciso usar toda a força de vontade que tenho. Olha o peso que tem nisso, né? Você precisa compreender onde está o erro. Você está se esforçando demais. Jamais tente obrigar o subconsciente a aceitar uma ideia usando força de vontade. Essas tentativas estão condenadas ao fracasso. Na maioria das vezes, você termina obtendo o oposto daquilo pelo que rezou. A ausência de esforço é o melhor caminho. Já lhe aconteceu alguma coisa como as seguintes? Você vai submeter-se a algum tipo de exame. Investiu muito tempo estudando e recapitulando a matéria. Vai fazer uma prova, né? Acha que assimilou bem. Mas quando olha para a folha em branco da prova, descobre que sua mente ficou ainda mais branca. Tudo que você sabia sobre o assunto sumiu. Não consegue recordar nenhum único pensamento relevante. Trinca os dentes e convoca toda a força de vontade. Porém, quanto mais você se esforça, mais parece que o conhecimento se afasta. Olha, quem já passou por isso sabe. Quanto mais fica assim, ó, Deus, Daisy, lembra, Daisy, pelo amor de Deus, minha filha, você ficou um mês estudando, acordando de madrugada, virando a noite, pelo amor de Deus, olha a força que eu tô colocando. Não vai vir, mais frustrado tu fica. Diminui a pressão mental. De repente, as respostas que andou procurando com tanto desespero, minutos antes, fluem provocadoras em sua mente. Acabou a prova, você saiu da sala, foi lá tomar um copo d'água, né? Porque você está nervoso, frustrado, que não lembrou de nada. Você dá 2 respiradas, daqui a pouco vem todas as respostas. Você disse a si mesmo que sabia a matéria e era um fato, mas não quando precisou dela. O erro que cometeu foi tentar forçar-se a lembrar. De acordo com a lei do esforço contraproducente, eita,
Essa atitude levou não ao sucesso, mas ao fracasso. O que conseguiu foi o oposto daquilo que pediu e orou. Usar de força mental ou força de vontade pressupõe a existência de oposição. O ato de imaginar oposição, porém, cria oposição. Se você se concentra na obtenção daquilo que deseja, não se concentra mais nos meios para torná-lo realidade. A esse propósito, diz a Bíblia: se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedido por meu Pai que está no céu. Quais são os dois de quem fala a Bíblia? Eles representam a união ou acordo harmonioso entre o consciente e o subconsciente no que interessa a qualquer ideia, desejo ou imagem mental. Se não houver conflito entre as diferentes partes da mente, sua prece será atendida. Os dois que concordam podem representar também você e o seu desejo, pensamento e sentimento, ideia e emoção, desejo e imaginação. Evitamos todo conflito entre desejo e imaginação, entrando em estado passivo, sonolento, que reduz o esforço ao mínimo. Na maior parte, a mente consciente submerge quando caímos em estado de sonolência. Lembra que eu falei? Na maior parte, a mente consciente, a racional, a vigia do portão, ela submerge, ela fica caidinha, fica mais apagadinha. Quando a gente cai em estado de meditação, de sonolência. E a melhor maneira de impregnar o subconsciente é imediatamente antes de dormir, ou logo que acorda, tá? A razão disso é que o mais alto afloramento do subconsciente ocorre imediatamente antes de dormir e pouco depois de acordar. A razão disso é que... já li. Nesse estado, os pensamentos e imagens negativos que tendem a neutralizar os nossos desejos e impedir a aceitação pelo subconsciente estão ausentes. Não tem tanto medo assim, não vem tanto bloqueio, tanta crença. Faça um teste. É incrível, você sente assim até seu corpo flutuar. Assim. Você começa assim, a pensar na solução, né? A decretar, né, o que você quer, a realização. E você começa a sentir aquilo, assim, aquele bem-estar daquilo acontecendo. É incrível mesmo, tá? E quase nada de bloqueio da mente racional, assim, quase que não vem ter, você entra numa fé profunda. É incrível. Quando imaginamos como atendido o desejo e sentimos a emoção da vitória, o subconsciente providencia para transformá-la em realidade. Muitas pessoas resolvem seus dilemas e problemas recorrendo à imaginação controlada, dirigida e disciplinada. Elas sabem que tudo que imaginam e sentem como verdade terá que acontecer e acontecerá. Uma moça chamada Sara procurou-me à beira do desespero. Estava metida em um demorado e complicado processo judicial, com adiantamentos sucessivos, sem nenhuma luz no fim do túnel. O que ela mais desejava era uma solução amigável do litígio. Suas imagens mentais, contudo, transbordavam de fracasso, perda, falência e impotência. A imaginação prevaleceu sobre o desejo, ou seja, ela queria que se resolvesse, mas a imaginação dela estava no quê? Só no fracasso. A imaginação prevaleceu sobre o desejo e o processo judicial arrastou-se sem sinal de solução. Por sugestão minha, Sara colocava-se em um estado sonolento, passivo, sempre que ia dormir, e em seguida passava a imaginar o melhor resultado possível para o problema. Tanto quanto podia, mergulhava em um estado de expectativa confiante. Sabia que a imagem que formasse na mente teria que concordar com o desejo de seu coração. Mente, coração. Entrando em estado de sonolência, começou a imaginar, com tanta clareza quanto possível, um encontro com seu advogado depois de resolvido o caso. Ouviu-se perguntando sobre o resultado e escutando-lhe a explicação, ela imaginando. E ele repetiu um grande número de vezes. O caso foi resolvido de modo amigável. Foi uma solução que agradou a todos. Durante o dia, quando lhe surgiam na mente pensamentos de medo, ela voltava a imaginar um encontro com o advogado
completo com palavras e gestos. Ele imaginava tudo, até a roupa que ele estava vestindo. Por isso que quanto mais detalhes, mais realista for, melhor, tá? Para a gente assimilar, para visualizar e sentir como real, tá? Visualizava o sorriso do advogado, os maneirismos dele, o tom da voz, as palavras exatas usadas por ele e tudo mais. Fazia isso com tanta frequência, com tanta fidelidade ao roteiro, que os medos eram combatidos antes mesmo de tentarem aflorar a mente. Ao fim de algumas semanas, o advogado ligou e confirmou que ela estivera imaginando e sentindo como real. O processo judicial foi resolvido e ela teve certeza de que a solução era harmoniosa e que podia aceitá-la. E foi isso realmente o que o salmista quis dizer quando escreveu: as palavras dos meus lábios, aí ele abre parênteses aqui, o que seria, né? Seus pensamentos e imagens mentais, e o meditar do meu coração, seus sentimentos, natureza e emoção, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. O poder e a sabedoria do subconsciente que pode redimi-lo da doença, da dependência e da pobreza. Então, ele escreveu o Salmo, os Salmos, e aí ele foi meio que exemplificando tal o que ele queria dizer. Vamos fazer, então, as ideias que vale a pena recapitular desse capítulo 8, recapitular do capítulo, e a gente finaliza o nosso encontro, tá? Que bom que daí não passou muito de 1 hora, daí não fica pesado também para a gravação lá no YouTube. Vamos lá. Número 1. A coesão mental ou excesso de esforço representam a ansiedade e o medo que bloqueiam o atendimento de sua prece. Vá com calma, não tenta forçar o subconsciente, tá? 2. Quando a mente está relaxada e aceita uma ideia, o subconsciente começa a trabalhar para transformá-la em realidade. 3. Pense e planeje ignorando os métodos tradicionais. Saiba que sempre há uma resposta e solução para todos os problemas. Nada é impossível, tá? Nada. Não tente se limitar, né? Não há limites. Não se preocupe demais com as batidas do coração, o fluxo respiratório ou as funções dos órgãos do corpo. Confie no subconsciente e diga com frequência que a ação divina certa está acontecendo, está ocorrendo. 5. Sentir-se sadio promove saúde e sentir-se rico promove riqueza. E você, como se sente? 6. A imaginação é sua faculdade mais poderosa. Imagine que é belo e saudável. Você é o que imagina ser. 7 e último. Evitamos conflito entre o consciente e o subconsciente quando entramos em estado de sonolência. Antes de dormir, imagine repetidamente a concretização dos seus desejos. Durma bem e acorde alegre. Maravilhoso. Muito bom reforçar esse livro, assim, está sendo um momento da minha vida que está passando por muitas transformações e é interessante como tudo acontece na hora certa, né? Então, ter escolhido fazer o Clube do Livro justamente com o poder subconsciente, eu acho, assim, que é algo grandioso, está sendo algo grandioso. E eu espero que para vocês também. Então, eu quero que vocês comentem no vídeo ou, né, me chamem no privado. A gente pode tirar também uns momentos da semana para abrir o grupo, para compartilhar e para a gente trocar ideias, né? E ver o que está faltando para colocar em prática, qual é a resistência para colocar em prática os ensinamentos, né, que a gente está tendo aqui, e também trazer tudo de maravilhoso que está acontecendo, que eu tenho certeza que algo mudou. Algo mudou. Nós sabemos que não é do dia para a noite, né? As coisas, a gente levou anos para ser, pensar e agir como a gente faz, né? Fazia habitualmente, né? Por repetição, a gente criou um hábito e aí a gente percebeu, através da expansão da consciência, trazendo esclarecimento, buscando a verdade, de que, poxa vida, né? Se eu crio, né, tudo isso que está na minha volta, a doença que está em mim, né? Eu crio a minha realidade e agora sabendo que eu posso mudar, então vou começar a praticar, vou começar a fazer diferente. Mas aí leva um tempo, né? Porque às vezes a gente tem o desejo, lembra que a imaginação tem o desejo e a imaginação?
Eu quero mudar de vida, eu quero uma vida diferente, eu quero uma vida mais abundante, mais leve, divertida, alegre, fluida. Mas na minha imaginação tá o quê? Que isso vai demorar, que é difícil, que talvez não aconteça, que tu não sabe se isso é verdade, como é que tu vai ter uma vida diferente, olha o caos que tá a tua vida. Isso vai, né, quem sabe, vai levar muito mais tempo, nem vale a pena, porque é muito esforço. E é a imaginação que cria isso, né? Que nos limita de expandir. Tá bom, meus amores? Gratidão. Tati, meu amor, gratidão por estar aqui. Gratidão você que vai assistir aqui na gravação, acompanhando todo esse aprendizado. E lembrando que o capítulo 9 e o 10 a gente vai ler na quinta-feira, que é como usar o poder do seu subconsciente para adquirir riqueza, e o capítulo 10, que é o seu direito de ser rico. Um beijo e até quinta-feira, meus amores. Tchau, Tati. Até logo.